Fala galera, esse é o primeiro episódio aí de uma série de collabs que vamos trazer para vocês. A ideia é conhecer um pouco mais a fundo negócios, gestão, pessoas e, consequentemente, conseguimos levar muito conteúdo interessante que vocês também possam aplicar dentro da empresa de vocês e até mesmo junto aos colaboradores de vocês ou até mesmo seus amigos. Beleza? Meu convidado aqui hoje é o Fernando. O Fernando tem uma vasta experiência aí na área de publicidade, de marketing, tem uma agência F2 Creative, né, Fernando? Isso Eu mesmo. vou dar uma palavrinha aqui para ele poder se apresentar, beleza? Vamos lá. Cara, muito obrigado pelo convite primeiro. Esse primeiro episódio é importante e, cara, é uma honra estar aqui. Então, é um cara que já conheço tem acho que uns 2 anos que a gente começou a trabalhar junto. E ao contrário de que todos e todos pensam, a gente dividia como duas agências um mesmo cliente. E ali a gente não era concorrente, era complementar e foi construindo essa relação, onde a gente viu que a gente se ajudava muito. E, cara, assim, foi um caminho da vida que trouxe muito aprendizado para mim. Então, cara, muito grato por estar aqui contigo nesse momento. Ah, Então, igualmente, é realmente uma honra poder recebê-lo. Eu acho que a Júlia, que trabalhou com a gente durante algum tempo aí, ela sabe o quanto foi uma honra poder trabalhar com o Caio, do Atacadão dos Suplementos, né? A gente ter esse cliente juntos e o quanto foi é, engrandecedor para mim. Essa é a grande verdade. Eu estou na publicidade há não tanto tempo assim, há um curto período, mas de muito aprendizado. Meu foco maior é a área de vendas mesmo, é onde eu tenho um pouco mais de expertise. Mas é isso, fico muito feliz que você tenha visto. Por hoje podemos trocar experiências, poder dar mentoria hoje dentro para minha agência. é muito massa isso. E assim, né, até contextualizando quem está assistindo, esse fit deu muito certo por a gente ter habilidades completamente diferentes, né? Apesar dos dois serem donos de agências, trabalharem com as mesmas coisas, o meu foco é muito mais na produção de conteúdo e no orgânico, e o teu é performance no pago. Então acaba que é muito complementar, porque um não existe sem o outro, sacou? É tudo uma construção. E quem ganha com tendo os dois, com essa troca, é o cliente sempre, que é o foco de toda a agência, né? Com Então deu certeza. muito certo por isso, porque, cara, eu nunca olhei para a performance do pago, aprendi muito contigo nos relatórios, buscando resultado, entendendo ali as métricas também de tráfego pago, que é uma coisa que é completamente diferente. Já o meu fato ali, que é o orgânico, que é o que eu tenho experiência, é muito diferente, né? A gente conversa e se conecta muito mais com as pessoas que estão atrás do celular, e a estratégia que transforma isso em dinheiro e performance não é nossa, né? Assim, acaba parecendo muito distante, apesar de ser a mesma coisa, As duas realmente mas se completam, né? Essa é a grande é verdade. bem complementar, né? Não existe. Tem uma frase até que fala que um marketing bom não salva um produto ruim, e eu sempre uso essa frase e eu falo, cara, não existe também só ter um produto bom se você não ter performance e você não sabe onde quer chegar, né? Então, eu sempre falo isso para meus clientes, velho, e o tráfego pago me ensinou muito isso, que é onde o jogo vira dinheiro para o cliente. E é o que o cliente sempre quer no final. Resultado. Resultado, velho. Não tem Então, para onde é correr. muito isso aí. Mas é isso, velho. Eu queria que a gente batesse um papo sobre alguns tópicos, alguns temas que vieram a calhar nesse momento. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre como é a gestão empresarial em uma agência de marketing. Né? Eu acho que todo mundo sabe que é uma agência, muita gente reclama de agência. Eu acho que o que a gente mais sofre é o cliente falar que a agência não funciona, que a agência não é bom. A gente é uma agência, mas se considera também uma assessoria comercial, né? A gente fala muito sobre isso. Mas o foco hoje é a gente falar sobre gestão, né? Falar sobre como é lidar com isso todos os dias. Eu acho que a gente até conversou isso essa semana, né? A Cara, gente bateu um é uma papo das coisas mais longo. difíceis que tem. E até se abrindo um pouco do backstage ali, porque muitas vezes o empresário, quando contrata uma agência, ele esquece que ele está conversando com um empresário igual a ele, né? Então ele acha que, tipo, é um funcionário. Ou então ele não entende que a gente tem as mesmas dores e problemas do que um empresário comum, né? Gestão de gente, planos de carreira, performance de entrega do time, engajamento do time, todas essas habilidades que a gente tem que ter, que não é só criar um anúncio, botar para rodar, achar o público certo e gerar resultado. A gente tem toda uma empresa por trás, pessoas, né? Hoje, o meu time e o seu junto deve dar mais ou menos, cara, umas 25 pessoas que trabalham para nós dois, para vocês terem ideia do tamanho do business por trás.
E são pessoas, né? Então, manter o time motivado, o cliente bate muito na gente, né? E conseguir filtrar isso também, de apanhar do cliente sem passar isso para o funcionário, para ele não desestimular e não querer dar o melhor dele para entregar o melhor resultado. Então, é muito esse trabalho do dia a dia ali que faz a gestão empresarial da agência ser diferente, né? Porque imagina assim, utopicamente falando, você vai num restaurante. O cara que te entrega o prato ali, se todos os dias ele ouvisse uma reclamação sobre a comida dele, cara, ele ia falar, cara, eu sou um bosta e eu não sei cozinhar, eu vou fazer outra coisa. E a agência de publicidade é mais ou menos isso. Cara, a gente escuta crítica todos os dias do cliente. Muitas vezes a gente, tipo assim, entende que a crítica é construtiva ali, que é para a gente chegar no melhor resultado, mas a gente é altamente criticado e dificilmente comemorado os louros também, né? Então é uma coisa que é muito dolorida ali, muito solitário da vida do gestor de agência, né, como um todo, porque a gente apanha muito do cliente, a gente precisa motivar o time, o nosso atendimento que está no front conversando com o cliente apanha com a gente e é ter essa habilidade de pegar os ensinamentos e entregar melhor, né? É uma resiliência, assim, que eu chamo. Eu acredito que seja isso. Acho que pessoas acho que um dos maiores desafios, mas eu tenho uma convicção muito firme que 80% do nosso trabalho é a habilidade de lidar com pessoas. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter essa habilidade de conseguir lidar com pessoas e filtrar, né? Porque a gente toma pancada. A maioria das vezes o time pode errar, mas a verdade é que quem toma a pancada somos nós. Então a gente tem que filtrar, conversar, tentar. Eu acho que acima de tudo até entender as personalidades de cada um. Eu acho que a maior dificuldade em gestão de pessoas é conseguir entender as dificuldades e acima de tudo as personalidades de cada um para saber como tratar e conduzir e manter o time engajado, né? Porque time que só toma porrada, muitas vezes ele se desmotiva. Cara, é muito comum isso, né? O time vai, assim, vamos lá. É muito difícil ser criativo todos os dias. E os nossos clientes querem que a gente seja completamente criativo todos os dias. E para que isso aconteça, tem todo um ecossistema que tem que ser alimentado comercialmente, profissionalmente, né, em todos os âmbitos, porque é uma empresa. Então acaba que muitas vezes a frieza do corporativismo acaba matando a criatividade. E um dos dilemas que a gente vive é esse também, é tipo como chegar num equilíbrio para quê? Para conseguir entregar o melhor resultado para o cliente cara, de uma forma que seja só ele, né? Então, eu tive muita dificuldade com isso, né? Trazendo eu como exemplo. Eu não tenho a habilidade de delegar, né? Centraliza muito. Eu centralizo muito. Então, e eu jogo nas 11. Então, pô, eu sou designer, eu sou videomaker, eu sou atendimento, eu sou estrategista, eu sou social, eu escrevo legenda. E eu falo isso pro meu time. Falei hoje, inclusive, na reunião que eu fiz de pauta com todo mundo. A gente faz essa reunião todo começo de mês. E eu falei, cara, qual é a questão? Eu tô cansado de ser o melhor aqui. Eu queria que vocês começassem a me ensinar as coisas. E por que eu fiz isso? Porque meu time não me ensina nada? Não, mas é que eu preciso motivar com que eles continuem estudando. Porque esse universo que a gente vive ali dentro das redes sociais, né, de performance, tudo isso, ele muda todos os dias. O algoritmo muda, a estratégia muda, o anúncio que performa mais muda, né? O nível de detalhe de performance do anúncio, e até vou deixar você para falar isso, cara, ele envolve muitas coisas, assim, da cor do anúncio, de quem fala, se é homem, se é mulher, como fala, qual é o CTA que ele usa no final, tudo isso vai gerar um resultado. E entender isso é muito técnico. E o time tem que estudar muito isso, né? Hoje mesmo eu dividi lá para o meu time e falei, cara, eu quero mês que vem que alguém venha e me ensine sobre neurolinguística. Por quê? Porque eu não sei. Mas eu queria que alguém do meu time aprendesse para ensinar o time todo, ao invés de eu ir estudar isso e ensinar para vocês. E aí eu comecei a inverter isso para ver se eu motivo a galera a estudar e se atualizar. Eu realmente acho que esse é o caminho. Eu acho que é uma cultura que a gente implementa de ensino. Né? Hoje eu tenho uma cultura similar dentro da agência, dentro da Grow, que é justamente essa. Quem entrou no início sempre foi tratado como líder, né? Quem tá ali, quem se esforçou, e ele é aquela pessoa que ensina o próximo. Então, hoje eu sou aquele que eu ensino uma vez, eu faço junto, eu mostro, eu acompanho, depois eu deixo sair um pouco sozinho
E depois, quem vem o próximo contratado, por exemplo, quem vai ensinar ele é o meu É o head, é aquele primeiro. líder que foi contratado para ensinar. E abaixo daquela pessoa é ele que vai ensinar abaixo. Então a gente cria uma cultura de ensino, né? De verdade. Eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Isso é uma coisa que eu não tenho, velho. Sacou? Tipo, eu tô aprendendo agora, implementando agora, porque sempre fui eu. Muito eu Aham. ensinando todos. Então, hoje eu tenho essa postura, eu falo pro meu time, falo, cara, eu quero que vocês cresçam. Eu não quero amanhã ter que contratar um gerente de projetos e não ter essa pessoa dentro do meu time. Então, qualquer pessoa dentro do time que se capacitar para ser essa pessoa, cara, ele vai ser o primeiro na lista de oportunidade. Mas eu não tenho isso, sabe? Tipo, já é algo que eu venho estudando. Eu estou aí com uma mentoria de gestão empresarial e liderança já há uns 6 meses com o Eduardo. E o cara me ensinou que eu a vida inteira fui errado, sabe? É dolorido também, né? Não, mas é aprendizado, né? Eu acho que a vida ela molda a gente no momento certo, tudo tem propósito. E eu acho que tem um momento certo pra gente aprender também. Eu tive uma diretora, pra falar a verdade, eu fui gerente da Chili Beans, eu não sei se você já sabe, mas eu fui gerente da Chili Beans muitos anos, né? Eu tive a Michelle até falava que ela era tudo que uma profissional tinha que ter e tudo que uma profissional não tinha que ter. Ela me ensinou muito sobre delegar, e ela falava muito que eu centralizava muito as coisas, era por isso muitas vezes que a minha equipe não funcionava. Mas, por outro lado, faltava um pouquinho de humanidade. Eu falava pra ela, eu falei, ó, acho que o caminho realmente é delegar, mas eu também não posso sair dando tapa em todo mundo na hora que eu achar melhor, porque eu acho que não é assim que trata as pessoas, né? Mas a Michelle, ela me ensinou muito, muito, muito mesmo. Eu fiquei anos dentro da Chili Beans, minha área é muito mais comercial. Acho que foi por isso que eu também fui para a área de performance, de tráfego, porque o meu intuito sempre foi vendas. Eu fiquei mais de 10 anos hoje dentro do varejo, né? Fiquei dentro da Chili Beans, trabalhei na Yukon, fiquei muito tempo aí dentro da Claro Brasil também. Eu entendi o que era o ambiente corporativo. E são poucas empresas que realmente introduzem cultura. Acho que a É minha isso. grande missão hoje dentro da Grow sempre foi tentar trabalhar a cultura, mesmo que a maioria das vezes o colaborador ele não entenda. Né? Essa é a verdade. O colaborador ele quer te entender, ele quer saber o que está acontecendo, mas muitas vezes ele não consegue entender. Mas a gente precisa mostrar para ele que é muito, é muito além do que somente aquilo. Um aprendizado muito grande para mim, e é muito doido até falar isso. Eu tenho um cliente que tem 500 funcionários. E eu nunca vi uma cultura tão forte igual na empresa dele, sabe? As pessoas, tipo, cara, amam trabalhar lá, amam o trabalho que fazem, estão sempre motivadas, estão sempre... E esse fato de eu ir lá, né, entregar meu trabalho, gerar resultado, tudo isso me fez aprender internamente muitas coisas que eu falhava. Então, eu fui olhando para dentro e falei, cara, eu queria que os meus funcionários tivessem essa cultura. E eu não sabia nem o que era cultura empresarial na época, para você ter ideia. Então, foi um aprendizado, assim, na raça. E aí foi onde eu falei, cara, eu preciso contratar alguém para me ensinar isso daqui. E fui buscar melhorar nisso. E foi um aprendizado, assim, porque vamos botar, eu devo ter uns 17, 18 anos de carreira já que eu trabalho no mercado publicitário. Né? Trabalhei em agências grandes, fui Estrada aí, meu governo, amigo. fui cliente, cara, já joguei nas ondas, já fui veículo, então já fui mídia. Então eu sei um pouquinho de tudo e eu sempre fui muito técnico. Eu sempre me peguei na questão, tipo, cara, se eu for técnico e fizer do jeito que é a técnica, que, né, os estudos mostram, eu vou entregar o melhor trabalho. Só que eu esqueci das pessoas. Eu esqueci como delegar, como... E aí quando a minha empresa foi crescendo, que eu fui aumentando o time, como que eu começo a dividir as coisas? Sacou? Aí beleza, eu comecei a dividir do meu jeito errado. Aí depois, por que ninguém gosta de trabalhar aqui? Pô, trabalhar é bom, velho. Agência de publicidade é só legal, sacou? A gente trabalha coisas legais, É o que acham. né? Tem mesa de totó, tem ping-pong, sinuca dentro do escritório, videogame, sofá, todo, cara, o melhor ambiente do mundo, assim. O que as pessoas esquecem é que aquilo lá é um trabalho, né? Então, e eu acabava sendo muito pesado nas cobranças. Por eu ser muito técnico, às vezes eu vinha criticando tecnicamente demais e ensinando pouco. Então foi um aprendizado aí do último ano para mim, de que, velho, eu tenho que ensinar mais, sabe? O meu papel agora não é mais fazer, mas pegar tudo que esses 17 anos de carreira me ensinaram e passar para a próxima geração executar e aprender também, igual fizeram comigo lá atrás, e eu nem percebi. Porque é isso que você falou, às vezes o funcionário não percebe. E eu, como funcionário, eu não percebi que isso funcionava.
Não, mas é isso. E é mais um exemplo. Eu vou falar, acho que talvez muito, acho que todo mundo que trabalha comigo escuta muito eu falando da Chili Beans, porque a Chili Beans, ela hoje é um cliente aqui, né, em Brasília, eu tenho muito carinho. Tava até comentando com um colaborador esses dias que às vezes eu tenho vontade de fazer uma pimenta mesmo, porque a Chili Beans, ela foi uma grande escola e Com com certeza. a ideia da cultura mesmo, de entender o que que era uma cultura forte, de entender o que que era um time motivado, de entender o que que era uma cultura de vendas, de atingir resultados, de bater meta, de querer ir pro Cruzeiro, de querer conseguir alcançar premiação, né? E o Caíto, ele faz isso de uma forma fenomenal, isso é uma grande verdade. E eu acho que um dos mais, eu acho que, se não o mais difícil de ter uma empresa é justamente isso, né? Você conseguir introduzir cultura e, acima de tudo, a pessoa vestir a tua camisa de verdade para falar, não, eu gosto de trabalhar aqui, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde a empresa vai chegar, e eu acho que esse é o sonho. Esse é o sonho Esse é mesmo. o, Eu é o acho que grande é sonho. um dos maiores cases do país de posicionamento e branding, que é o que é a minha expertise principal hoje, que é isso. E, cara, isso pra mim me pega muito, sabe? Toda vez que eu olho pra Chili Beans, eu falo, cara, como foi construído algo sólido no inimaginável. Porque hoje, quando você pensa em Chili Beans, você nunca imagina que você vai entrar numa loja e vai ter um cara de terno ou todo arrumadinho te atendendo. Normalmente vai ser o cara todo tatuado, cabelo de dread, com uma linguagem completamente informal. Só que tudo isso alinhado a um pitch de venda bem feito e gerar conexão com o cliente. Sacou? Isso foi tão bem estruturado que hoje, se você entra dentro de uma Chili Beans, até fiz uma brincadeira sobre isso, e tem um cara de camisa polo para te atender ouvindo sertanejo, você acha que entrou na loja errada, pô. Sacou? Eu passei por isso, eu sou tatuado hoje em dia, mas quando eu fui contratado na Chili Beans eu não tinha tatuagens. E diversas vezes o cliente entrava e perguntava, mas você não tem tatuagem não? Achei que era um pré-requisito para poder contratar aqui na Chili Beans, você tinha que ser tatuado. É isso mesmo, velho. E Não, isso mostra mais uma vez o que o Caíto construiu ali, um posicionamento, cara, impecável, impecável. Ele se conecta com o público ali que, assim, ele não tem o melhor produto, isso é um fato. ele não tem, né, assim, a melhor qualidade técnica no produto dele, mas talvez ele tenha a maior tribo já construída no marketing brasileiro. Sem Porque dúvidas. ninguém faz o que ele faz e as pessoas sentem parte daquilo, né? Querem o óculos, querem o relógio, querem tiver uma camiseta. Cara, se ele, que ele quiser vender dentro da loja, as pessoas vão comprar porque elas se conectam com a marca. Não, ele fazia muito. É isso, eu acho que ele implementa a cultura de todas as formas. Ele trocava os uniformes dos gerentes, ele trocava os uniformes dos vendedores de forma periódica, né? Ele criou patentes. Então, tipo, eu vejo que a cultura, ela faz a diferença. Eu falo porque, por mais que eu trabalhei no shopping durante muitos anos, eu trabalhei no shopping acho que quase 9 anos, em diversas marcas. E nenhuma marca eu vi o que eu vi na Chili Beans. Nenhuma empresa eu vi o que eu vi na Chili Beans, que era a pessoa fazer questão de chegar às 10 horas da manhã, muitas vezes sair às 10 horas da noite, e o contrato eles trabalham 6 horas por dia, hein? Mas o cara faz questão de estar lá de 10 às 10 porque ele quer entregar o resultado, ele quer mostrar que ele é bom, ele quer estar entre os primeiros, e realmente isso o Caíto ele faz com maestria. E aí a dificuldade hoje é pegar esse aprendizado e trazer para tua agência, né? Exatamente. Mas é uma coisa que eu acho muito massa. Eu já até usei tudo de referência lá na agência. Pô. Eu falei, sabe o que eu acho muito massa, velho? É que a galera que trabalha lá no Roger é um time muito mais apaixonado pelo trabalho como um todo e disposto a fazer e entregar resultado que do que o meu time. O meu time, eu tenho umas questões ali de personalidades dentro do time que os meus funcionários eles são muito próximos, de realidades próximas. E o que eu acho que faz a criatividade acontecer e as pessoas abraçarem o todo são as diferenças. São elas serem complementares, não iguais. E o meu time é muito igual. Eu tenho hoje 2 pessoas no time que estão fora desse padrão e essas 2 pessoas são as mais agregadoras do time como um todo. Então a gente até mudou a forma de contratação agora para pegar pessoas que sejam completamente diferentes do que a gente tem hoje como funcionário padrão da empresa. Exatamente porque a diferença, eu acho que é o que vai trazer esse engajamento do Não, mas time. até voltando na Chili Beans. A Chili Beans, eu acho que essa é a questão. A diferença sempre foi um motivo de você ser contratado, muitas vezes. Você era diferente, você vinha de uma família humilde, você fazia um corre diferente, você queria alcançar um certo objetivo. Eu lembro que lá a gente fazia contratações, talvez até uma dica, né, para quem é empresário, que quer fazer um formato de contratação melhor, um processo seletivo melhor.
A Chili Beans, durante muito tempo, ela usou o processo de ter um psicólogo de formação ao fazer a contratação, né? Legal. Então, o gerente chegava junto com o psicólogo de formação e entrevistava o candidato e o psicólogo, ele chegava e te dava mais ou menos como seria aquela pessoa. Eu ficava assustado, eu vou mentir, não. Eu falava, mano, não é possível que esse cara tá falando de verdade. Mas eu até lembro o nome dele era Bruno. Todas as vezes que ele realmente falava, valia a pena. Eu contratei um colaborador uma vez, porque eu sempre achei que a equipe ela precisa ter pontos diferentes, ou seja, eu preciso ter um cara mais animado, eu preciso ter uma pessoa mais centrada, eu preciso ter uma mãezona ali que cuida da galera. Eu sempre pensei dessa forma. E esse cara era um cara animado, era um cara que eu achava que podia fazer a diferença e tal. E o Bruno falou, ó, você pode até contratar, mas esse cara ele é sindicalista e com 3 meses ele vai te dar trabalho. E quem tomava a decisão era o gerente, né? Tipo, ele te dava uma dica, mas é uma das regras, que talvez seja uma regra até que seja legal para as pessoas usarem, quem tem líderes, né? Hoje eu dou assessoria comercial para algumas lojas também. Eu falo muito isso. O gerente ele tem que ser muito participativo. O gerente ele tem que ser aquele cara que ajuda na contratação, até porque ele vai treinar aquele colaborador. É aquela ideia, né? O dono não vai ir lá treinar, quem vai treinar é o gerente. Mas eu tenho 3 meses ali de experiência justamente para determinar se o colaborador ele vai ficar ou não. Se ele ficar e for uma decisão do gerente permanecer com aquele colaborador, a responsabilidade também é dele. A responsabilidade não é mais só da empresa. Você treinou, a empresa te deu todo o suporte, você teve como escolher se ele ficava ou não. E a partir do momento que deu os 3 meses de experiência, determinar se ele continua ou não continua. E a partir do momento escolhi que ele vai continuar. Então a responsabilidade é sua. Então se ele der trabalho, o filho é teu. É um bom aprendizado esse, cara. E aí, agora entrando aqui no nosso segundo tópico, vamos lá. Como é que faz a gestão dessa qualidade de entrega para os clientes? Né? Vamos lá. A gente falou de gente, falou de empresa, mas e agora? Como é que você pega pessoas diferentes, com habilidades diferentes e mantém um padrão de entrega para todos os clientes diferentes? Porque hoje, vamos lá, quantos nichos você atende hoje? Eita, pergunta difícil. Sei lá, acho que uns 10 nichos diferentes, talvez. É isso, né? Lá na tua agência vocês atendem desde motel até sapato para criança, né? Então, são universos completamente diferentes, mas como ter a mesma qualidade por esses dois universos dentro da empresa? Como é que você faz isso? Acho que processos. Eu acho que essa é a grande questão. Aprendi com pessoas muito influentes também, pessoas que foram eu acho que de muito carinho, de muito aprendizado e muito bons nos que fazem, que a pessoa ela tem que ter um desenho de tudo que ela tem que fazer, né? Ela tem que saber dentro de um processo tudo que ela tem que executar, desde a fase de onboard do cliente, desde a configuração da conta de anúncio, desde a estruturação do cronograma, onde que ela vai estudar, referências que ela tem que trazer. E através disso a gente consegue mensurar uma qualidade melhor e uma entrega melhor para o cliente, né? Então tem todo um estudo baseado no nicho do cliente antes disso acontecer. E isso é muito bem desenhado. Eu tenho hoje até um amigo, Léo, ele me ajudou muito com o sistema organizacional e a gente consegue criar todo o fluxo. Então, até mesmo, sei lá, o editor de vídeo, ele vai fazer edição de vídeo, tem todos os tópicos que ele tem que fazer. Desde o loot de criação do vídeo, a edição, a cor, a coloração. Então, ele vai lá marcando, ele vai fazendo um checklist mesmo. Ele vai fazendo um checklist Sensacional isso. de um por um até ele determinar se está tudo feito. Então, antes dele finalizar a tarefa e passar para o próximo, ele tem um checklist que tem que ser executado. Perfeito, cara, perfeito. Eu acho que é muito isso, assim. Eu e você, a gente fez muito tudo até chegar onde está, né? E a gente não tinha essa organização. Isso é coisas. Né? Organização é algo que ninguém ensina. Mas na hora que você precisa escalar, a organização ela é imprescindível. Porque é isso. A qualidade está 100% relacionada à rotina organizada. Não tem como. Por mais que a gente tenha que ser muito criativo, às vezes, né? Nas demandas, nas entregas para os clientes, se ela não tiver clareza e um método, ela só vai ser criativa, ela não vai performar bem, ela não vai ter uma entrega boa e ela vai ser ali uma coisa perdida. Então, uma coisa que eu aprendi recentemente, até, deve ter mais ou menos uns 2 anos, é que assim, a gente faz o feijão com arroz todos os dias. Quando é uma coisa completamente fora, é quando a gente faz um bife. Nem todo mundo, a galera quer comer só bife, mas feijão com arroz todo mundo quer comer. Então, para a gente ter uma entrega mais coerente, uma qualidade,
o foco é o feijão com arroz sempre. E aí os bifes vão aparecendo, porque também o feijão com arroz passa a onerar menos tempo e esforço do time, porque está tão processual já que as Já tá coisas feito. fluem num nível melhor. Mas o bife ele é o a mais, Ele é então. o a mais. Eu até falo, eu não vejo até hoje, eu fui gerente, e supervisor de vendas durante muito tempo de muitas pessoas. Eu não vejo pessoas que realmente alcançaram cargos de liderança, que se tornaram bons líderes, ou que se consideraram ou foram idolatrados como bons profissionais, que não entregassem o a mais. Sim, com É aquela certeza. história, né? A gente pode até dar um checklist muito Ninguém bem come só feijão com feito. arroz também, pô. É, a É gente isso. pode até entregar um checklist muito bem feito, um processo muito redondo, feijão com arroz muito bem feito. Mas o a mais é o que muitas vezes faz a mágica do negócio, né? O a Com mais é que certeza. faz a pessoa ser promovida, o a mais é que faz ela alcançar cargos maiores, ser reconhecida, ou até mesmo surgir de exemplo, né? Ser o exemplo para outras pessoas. Ser o exemplo, a gente fala muito que liderança é ser exemplo. Eu acho que a grande dificuldade é essa, é sempre a gente fazer questão de entregar o a mais. O cliente ele permanece muitas vezes porque você faz o a mais. Você é contratado só para fazer aquilo, você entrega tudo aquilo. E eu escutei isso esses dias de um cliente. Ele falou: Roger, muitas vezes eu continuo com você porque eu vejo que você sempre se esforça para entregar o a mais. Com certeza. Porque o Com básico certeza. ele já está consciente que é para ser feito. Então, se a gente não encanta, aí de novo a gente falando de encantamento, né? Eu acho que o encantamento é o que faz, principalmente o LTV, faz o cliente ficar mais vezes com você, mais tempo com você. Mas trazendo para o nosso universo de agência, e assim, eu acho que todos os empresários que assistirem isso vão meio que se conectar a isso que eu vou falar, 90% das agências não faz o básico. Entendeu? Esse é o problema também, sabe? Qual? Quantas vezes eu fui para uma reunião com o cliente, ele falou, cara, a agência de publicidade não dá certo. Ele estava muito ferido de uma outra relação com outra agência que não entregou resultado porque não fez o básico. E isso é muito comum nesse mercado, né? Porque as pessoas acham que, assim, eu não preciso fazer o básico. E aí volta para a importância do que você falou, cara, ter processos claros e obrigações do time, né? Hoje a primeira coisa que a agência faz quando entra um cliente é um alinhamento de expectativa, né? Você faz um onboarding ali com o cliente, onde fica muito claro, cara, o que a gente faz, o que ele precisa e como a gente vai chegar nesse resultado juntos, né? E antigamente isso não era feito, o cliente pulava para a agência, ia fazendo e às vezes a agência estava se matando para fazer uma coisa que o cliente não queria ou vice-versa. Então isso foi um aprendizado de processos ali que assim, as agências que têm melhores resultados todas passam por esse processo, né, de alinhamento com o cliente ali logo na chegada para não gerar ruído, porque é difícil demais você lidar com isso, né? Quando é uma relação de confiança muito íntima, agência e cliente, né? Muitas vezes o cliente abre o faturamento, abre as dores dele, abre as falhas dele, Eu né? acho que realmente é extremamente íntimo, porque É, o cliente ele te contrata com o intuito de você dar mais resultado para ele, seja se ele esteja com um faturamento estagnado ou se ele esteja caindo de faturamento, o objetivo dele é sempre que você entregue resultado, né? Então ele vai te falar, até para você, eu acho que metas elas precisam ser claras em todos os lugares, dentro da agência com a meta que você tem dentro da agência, mas o cliente muito claro aonde ele quer chegar e a meta que ele quer atingir. Então tem que ter esse alinhamento de expectativa, né? A gente tem que entender tem que qual é ter. o objetivo do cliente, onde ele está e o ponto que ele quer chegar. Para aí sim a gente conseguir ter um plano de ação e conseguir executar. E acima de tudo, da forma que ele espera, né? Com certeza, velho. Eu acho que esse é um desafio que para mim é um dos que mais me motiva hoje. Eu sempre falo, cara, eu não presto serviço para meus clientes. A gente vira um time só, né? Então eu passo a sofrer as dores deles. Então, pô, em alguns clientes meus Dói. ali, eu já pulei para dentro da operação, cara. O cara tinha uma pizzaria, eu fui fazer pizza para ajudar ele a dar conta da demanda que eu tinha gerado, sacou? E era para eu estar super feliz, falar assim, pô, fiz ele vender para um caralho, fiz meu trabalho, na hora que eu olhei ele não tava entregando, pô. E eu falei, irmão, velho, dá um avental, uma touca, eu pulei para dentro da cozinha e fui lá fazer pizza com ele. Outro dia tem uma hamburgueria que eu atendo, cheguei lá, o cara tava sozinho e os pedidos lá, os motoboys esperando. Eu falei, cara, me dá os pedidos que eu vou liberar os motoboys. Tipo, eu sofro muito a dor do meu cliente ali junto com ele, até por isso eu acho que eu consigo fazer um trabalho diferente, que eu passo a olhar com o mesmo olhar do dono, sabe? É uma coisa que eu sempre trago para mim ali. E isso é uma dificuldade, porque meu time não olha assim para os meus clientes, né? Então eu estou construindo essa relação também de É. proximidade entre o cliente e o time ali para existir uma comunicação muito única, né? Que aí a gente entra no nosso próximo tópico aqui,
que é a importância da comunicação interna, né? E aí eu queria saber de você como que lá na agência vocês fazem isso, porque nessa matéria eu sou aluno, pô. Não, eu acho que sempre que a gente encontra um problema, a gente tenta criar um processo, né? Hoje lá na agência meio que a regra é essa. Tem um problema, vamos pensar em como resolver. Se um processo resolve, então hoje a gente tem reuniões mais frequentes. Eu acho que essa comunicação interna ela tem melhorado. Antigamente ficava muito mimimi, um conversa ali, outro conversa ali, um fala aqui, o outro fala comigo, mas não chega no setor responsável. Então, nem que a gente tenha. Eu falei com o Felipe esses dias, né? Você conhece o Felipe? O Felipe, a gente falou nem que a gente tem que fazer 2, 3, 4 reuniões por dia, mas a gente vai alinhar os setores. A gente vai fazer com que os setores se comuniquem. E aí vem a história do delegar, né? Eu não preciso ser intermediário sempre. O meu setor de audiovisual, ele pode conversar com a criação de conteúdo junto com o tráfego. Então, se o tráfego, ele é o cara que bola ali o criativo de venda, o audiovisual, ele tem que saber por que aquele criativo está sendo desenvolvido. Porque senão não faz sentido. Né? Mas isso, quando a gente envolve pessoas, é totalmente diferente. A gente contrata um cara para editar vídeo. O papel dele é o quê? Editar vídeo. Ele vai chegar com o intuito de se preocupar por que aquele vídeo está sendo criado, ou como ele tem que conduzir aquele criativo, ou como ele pode melhorar aquele criativo para aquele criativo vender mais. Não, ele não tem essa consciência. Né? Aí, para mim, volta de novo a questão da cultura. Né? A gente tem que mostrar onde a gente quer chegar. Essa semana aí, trazendo uma pauta quente, né? Viralizou uma menina no TikTok que foi demitida porque não tinha fit cultural. E, cara, polêmicas à parte, e independente do que seja, é a realidade. Se você não se enquadra no fit cultural da empresa, cara, você não vai conseguir se sentir bem lá e fazer um trabalho bom, né? E o gestor também tem que ter esse olhar. Né? Eu recentemente contratei um videomaker que a minha agência, até abrindo, ela é 99% feminina, né? E Corajoso. qual é a questão? Corajoso, mas ao meu ponto de vista é muito melhor, porque eu lido melhor com mulheres, né? Então, como gestor, para um homem meu feedback é mais dolorido. Para a mulher eu tenho mais dó nas palavras. Então, para mim foi acho que como defesa, sacou, pelas minhas Não só dificuldades defesa, acho que aprendizado também, né? Você de aprendeu... liderança, eu entendi que, cara, talvez eu lidere mulheres melhores que homem, porque eu não sou tão otário. Eu tenho mais tato. Sei lá, venho de uma família, fui criado pela minha mãe, tenho 2 irmãs, né? Minha família é 100% matriarca, né? Muitas mulheres, sei lá, na minha família toda de homem, cara, deve ter 5 homens em uma família de 25 pessoas, pra você ter uma ideia. Então, o ambiente, estar com mulheres, para mim, sempre foi muito mais fácil. Então, isso reflete lá no meu profissional também, né? E aí, o que aconteceu? A gente contratou um videomaker homem e ele chegou lá e ele veio de uma outra realidade. Eu não sei se por algum problema no relacionamento dele ou algo relacionado à vida dele, não tem nada a ver com isso, mas ele não se relacionava bem com mulheres. Então, eu sempre era o intermediário entre ele e o time. Então, ele estava aqui, ele era videomaker e a minha social, que tinha pensado no conteúdo, em vez dele ir para ela e falar assim, Luísa, o que você pensou em gravar aqui? Ele vinha e, tipo, Fernando, eu preciso fazer isso. E esse cara não tinha fit cultural algum com a empresa, porque ele não, por outros atributos, ele não conseguia se relacionar no ambiente. Né? Então, ele às vezes sentava na sala de reunião sozinho para não ficar no ambiente com muitas mulheres. E tudo isso foi fazendo com que a entrega do trabalho fosse caindo. Né? E aí, agora, recentemente, tem, cara, exatos 5 dias que a gente contratou outro cara. E, de novo, eu falei, cara, eu vou insistir em botar um videomaker homem porque eu não encontrei uma mulher. Não é porque foi uma escolha, foi por falta de escolha. A gente queria dar uma oportunidade para uma mulher, videomaker não achou, contratamos um cara, esse cara é completamente diferente. E o que aconteceu? Ele trouxe a diferença para dentro do ambiente. Então, ele não faz parte do núcleo dos meus funcionários ali, que todas estão num perfil muito próximo, ele é um perfil diferente. Ele é um cara muito comunicativo e disposto a fazer, criativo. E o que ele fez? Ele fez com que meu time se unisse mais e recebesse ele. Então, elas começaram a trocar ideias de conteúdos criativos com ele e isso melhorou a estratégia de conteúdos bons. Elas começaram a querer participar das gravações, porque lá elas vão junto no cliente e tem um relacionamento mais próximo do cliente. Ou seja, em 5 dias hoje, ele mudou a minha empresa porque ele tem um fit cultural muito mais alinhado com o que a gente precisava do que não.
Então, foi um aprendizado tipo, que a gente teve de erro, de contratação e de perfil e fit cultural, mas que ensinou muito pra gente, né? E muitas dessas coisas eu aprendi com o teu time. Inclusive, a indicação desse cara é do teu time, né? Muito E, bom. cara, foi perfeito. Por quê? Porque o teu time é muito engajado como um todo, né? Por mais que existam milhares de diferenças, cara, o propósito é um em comum. E esse aprendizado aí, por isso, aluno 100% de vocês, assim, e muito grato aqui, porque, Não, cara, tá grato funcionando e em 5 total. dias mudou, pô, impressionante. Gratidão total. Não, é isso. Muitas vezes fica a dica, né? Um processo seletivo bem feito, ou até mesmo testes dentro da sua equipe com personalidades diferentes podem fazer a diferença. Né? Podem fazer a diferença no seu time, muitas vezes ensinar algo que. Tá lá, eu sou apaixonado por pessoas, essa é a grande verdade. Ao mesmo tempo que eu tenho muita raiva, às vezes eu sou muito apaixonado por pessoas, essa é a grande verdade. Né? Eu acho que pessoas, elas vêm para nos ensinar, eu acho que a experiência é única. Então é saber aproveitar, né? E aí, voltando, né, que é Voltar. a importância da comunicação interna. Né? Quando se tem uma cultura muito forte, cara, a comunicação interna, ela flui naturalmente, né? Quando a cultura não é tão forte, ou os perfis ali não são fortes, cara, não existe a comunicação interna e os trabalhos ficam muito mais difíceis, muito piores. Né, é o saber delegar, né? E acreditar mais nas pessoas também. Eu sou muito desse e, sei lá, eu acho que hoje dentro da agência, eu aprendo muito com os meninos, mesmo a maioria deles sendo mais novos, mas todos eles com a sua personalidade, com o seu jeito. Ali o que a gente pode fazer muitas vezes é incentivar, e muitas vezes é esperar também. Eu falo muito isso. Quando eu falo de talentos, eu falo que eu gosto muito de procurar talentos. Mas muitas vezes aquele talento, ele não vai estar 100%, vamos falar, desabrochado. Ele tem que realmente ser conduzido, ele vai dar trabalho às vezes, você vai ter que conversar. Né? Então, acho que feedbacks pontuais, eu faço isso na área de gestão comercial, eu faço isso dentro da agência. Acho que feedbacks pontuais ali, e até dá muitas vezes aquele toquezinho de leve, que ele fala, mano, mas eu acho que isso aqui pode ser diferente. Pensa você, depois você me diz. Né? Deixar eles pensarem mais. Hoje, quando eu apresento um planejamento para minha equipe e eu falo onde eu quero chegar, a meta da empresa, eu pergunto muito a opinião deles. Hoje eu cheguei na agência e eu tive um cliente que saiu hoje. Né? É um cliente grande, é um cliente muito querido, que me deu a oportunidade quando estávamos começando. Né? E hoje ele falou que ia sair, não por conta de resultado, mas porque ele estava fazendo uma internalização dentro da empresa. E quando eu cheguei, daí eu abri a porta da agência, entrei, tava meu time todo em pé, todo mundo conversando. Eu falei, ué, o que foi? A galera, não, a gente tem uma pauta. A gente tem uma pauta para ser conversado ou nessa reunião de hoje ou na próxima reunião. Eu falei, qual é a pauta? Não, a gente tem que colocar uma cláusula no nosso contrato, de jeito. A gente tem que colocar uma cláusula no nosso contrato de, como é que eles falaram? De confidencialidade da estratégia. Ou seja, o que eles quiseram dizer? Que a estratégia que a gente executa hoje dentro da conta de anúncios, quando o cliente sair, a gente vai apagar tudo. Né? Eu falei, não, em termos isso é válido, mas eu tenho um pensamento um pouco diferente. Mas onde eu quis chegar com isso? Eu quis chegar que o time, ele se preocupa. Né? Eu cheguei hoje, eu mandei no grupo, galera, cliente tal, pediu, vai estar saindo e tudo mais, está encerrando o contrato. Foi um baque para todo mundo, mas quando eu cheguei já estava todo mundo preocupado em como resolver e que tinha que colocar uma cláusula no contrato. Então, na hora você tá um pouco baqueado, mas eu vejo que a cultura funciona. A Né? A cultura galera tá funciona, pô. preocupado na cláusula que tem que ter no contrato para que isso não aconteça novamente. Então, para mim, é de Impressionante isso. arrepiar. É de arrepiar, pô. É isso. É o time preocupado com o resultado final, né? E isso é muito, cara, sensacional, assim. E pode falar. Não, acho que a gente pode ir para a próxima pauta, que ela fala principalmente sobre gestão de talentos, né? Eu falei um pouquinho sobre talentos, eu queria ouvir sua opinião. O que você acha dessa palavra, ou acima de tudo, desse conceito de falar que a pessoa ela é um talento? Cara, nem todas as pessoas são talento, né? Na caixa de ferramenta tem prego e parafuso, entendeu? E aí é meio isso. Então, eu demorei muito para entender isso. Tipo, eu acho que é porque as coisas para mim sempre foram muito fáceis, né? E assim, não eu tô falando que elas foram fáceis porque, sei lá, eu dei sorte ou porque minha família tinha dinheiro e me proporcionou. Não, cara, é porque para mim, eu sempre falo assim, o que me separa de fazer X ou Y é só um tutorial no YouTube que eu ainda não assisti. Sacou? Porque eu aprendo as coisas que precisam ser feitas. Então, igual, a gente estava aqui, eu não sou designer, eu não sou videomaker,
eu não sou estrategista de social. Mas eu jogo nas 3 posições, inclusive a gente sentou aqui na mesa, precisava botar a imagem na TV, eu abri o computador, abri o Photoshop, fiz a imagem, cara, mandei e tá feito, pô. Pra mim é isso, tipo, a gente precisa resolver um problema, né? E eu sempre enxerguei que as pessoas que trabalhavam para mim tinham que ter essa consciência do tipo, velho, nós somos resolvedores de problema, no fim. E não são. Existem pessoas que só são executoras. Então, gestão de talentos é muito forte, porque tem pessoas que não têm talento. Ah, o talento dela é executar? Ok, mas ela é um bom funcionário, ele não é um funcionário talentoso, né? Então, eu acho que é essa habilidade que é o que, tipo assim, o empreendedor ali, ou o empresário, ou o dono de agência tem que ter, é de entender que as pessoas são diferentes, as funções são diferentes, e ele tem que fazer a gestão do todo, né? Sim. Então, é esse ecossistema que tem que funcionar. Então, para mim, gestão de talentos é gestão de ecossistema. Sacou? Nem todo mundo é talento, tem pessoas ali que não vão somar muito, mas são necessárias também. Sim, Então, com certeza. Acho que tem, tem a necessidade de todos, tem a né? Essa é necessidade a de todos. verdade. E talentos, normalmente, eles são muito complicados. Não sei se você acha isso, mas eu particularmente acho que talentos, eles são muito complicados e a energia que você gasta, por exemplo, com executor, é muito menor do que a energia que você gasta com talento. É. Né? O executor, você tá ali, você delega, você fala, o executor vai lá, faz e pronto, tá resolvido. O talento, muitas vezes, ele questiona, o talento, às vezes, ele entrega atrasado, o talento, às vezes, ele sabe que ele é bom, então ele inventa algumas coisas. Então, e normalmente, a personalidade de um talento costuma ser uma personalidade muito forte. E eu acho que é mais, hoje, gerir talentos é um desafio muito maior para o gestor, né, do que até mesmo para quem é liderado ali. O gestor ele tem muita dificuldade em lidar com talentos, mas quando O você talentoso é o preguiçoso. talentoso é preguiçoso. Essa é a É verdade. isso. O talentoso é preguiçoso, não tem como. E é uma coisa que, assim, a vida me ensinou, eu era o talentoso. Sacou? E aí eu entendi no momento da minha vida que ser o talentoso não ia me fazer chegar onde eu queria chegar. Sacou por quê? Porque eu precisava ser técnico, eu precisava ter processos, eu precisava entender de tantas outras coisas para chegar onde eu queria chegar. Não era só aprender a fazer, Não né? era só o talento, Não era entendeu? só É. saber fazer de forma mais fácil. Porque o E- talento, eu acho que é isso, é o autodidata. É o cara que vê, ele estuda, ele já sabe como faz, ele executa. E Então, muitas vezes ele deixa de fazer direito por isso. exatamente, cara. Então, eu sou talentoso, cara. É isso. Só que eu era preguiçoso. E aí, quando eu entendi que eu precisava mudar, porque senão eu não ia chegar onde eu queria, né? Ah, beleza, mas o meu talento era assim, né? Eu sou uma pessoa que tem um déficit de atenção altíssimo. Então, eu me desfoco muito rápido, eu mudo de assunto muito rápido e eu esqueço das coisas muito rápido. Então, isso me afetava muito, porque eu não tinha processo. Então, eu esquecia das coisas, não tinha processo, eu não era nem lembrado lá no final que precisava ser feito. E caía no limbo. Caía no limbo. Então, cara, teve uma vez, até passei vergonha com isso. O cliente me ligou e falou: Fernando, cara, tem 30 dias que você não fala comigo, não posta nada na minha rede social, não me entregou nada. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu esqueci de tu, velho. Que? Sacou? Tu não me Mas mandou aconteceu, uma eu acho mensagem, que... sacou? Tu não falou comigo tem 30 dias e eu esqueci completamente dos nossos combinados do que tinha que ter feito. Porque eu não tinha um processo, porque eu não tinha clareza, porque eu não tinha um caminho bem traçado. E eu esqueci completamente do cliente. Mas vale o ditado, o ser humano ele aprende no amor ou na dor. Muitas vezes a gente tem que passar por isso para entender que aquilo ali Ó, precisa ser trabalhado. essa dor aí foi dolorida, porque o cliente cancelou o contrato. E eu não tinha nem o que falar, cara. Não, eu Era dei o sorte, erro. já aconteceu comigo também, mas o cliente ele foi um pouco mais tranquilo. Comigo não foi, não. Mas acontece. Foi um erro do meu time, para falar a verdade, mas o cliente ele foi um pouco mais tranquilo nesse sentido. E isso até, né, chama a atenção para a relação com o cliente também, né? Que a relação tem que ser muito forte. Por isso, como é que o cara ficou 30 dias sem falar comigo? E eu não lembrei dele, ele não lembrou de mim, cara. A relação era ruim. Falta né? de processo, Falta de né? processo. Falta de reuniões periódicas, a gente fala, o processo ele é extremamente importante. Fernando, queria te agradecer. Eu que agradeço, mano. Por essa colaboração, por ter vindo aqui bater um papo. Acho que eu aprendo muito com você. Eu falo isso aos anos que a gente se conhece. Eu sempre aprendo muito com você, com clientes. Mas, em especial, muito obrigado aí por ter topado, por muitas vezes estar disponível nas horas que a maioria das pessoas não estão. Então, seja muito bem-vindo e volte mais vezes na Grow. Espero Eu que a gente agradeço. E eu aprendo muito aqui. Foi o que eu falei várias vezes aqui. Eu me botei na cadeira do aluno, sempre que eu aprendi com vocês. E é isso, assim, até para as pessoas que falam, pô, é meu concorrente. Cara, ele é meu concorrente.
mas a gente, tipo assim, não briga por isso. Muito pelo contrário, a gente se ajuda. Eu acho que juntos as pessoas sempre são melhores. Com certeza. Somos parceiros, né? Somos Essa é a parceiros, verdade. é isso aí, velho. Valeu, meu querido. Muito obrigado. É isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês também. Espero que vocês tenham adquirido bastante conhecimento e que consigam aplicar também no negócio de vocês. Até a próxima.